Se tem uma coisa que me faz ser apaixonado pelo MMA é a imprevisibilidade desse esporte. Por mais que quase toda luta tenha um favorito, quando dois lutadores entram no cage, tudo pode acontecer. E é isso que mexe com a gente. Nem sempre o mais forte vence, nem sempre o dono do melhor cartel vence, nem sempre o favorito vence. E exatamente por isso resolvemos fazer o vídeo de hoje. É hora de falar daqueles resultados que deixaram todo mundo sem entender nada, completamente perdido, boquiaberto e ao mesmo tempo ainda mais encantado pelo mundo das lutas. Hoje vamos lembrar que nada é impossível nesse maravilhoso esporte que conhecemos como artes marciais mistas. Antes eu lembro que esse vídeo é apoiado pela Stake, casa de apostas oficial do UFC e do canal Encarada. Então se você quiser apostar nas principais lutas do UFC, é só correr para o site da Stake e usar o código Encarada na hora de fazer o seu cadastro e ser feliz. Agora sim, vocês estão preparados? Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do canal Encarada e aqui vão as 10 maiores zebras da história do MMA. Número 10, Renan Barão vs TJ Dillashaw. Quando o Renan Barão pisou no cage do UFC 173 em Las Vegas, ele era um dos maiores nomes da atualidade no esporte. O brasileiro tinha 32 vitórias em 34 lutas, sendo um no contest, uma única derrota, exatamente em sua estreia no MMA. Isso significa que ele estava numa sequência de 33 lutas sem derrota, com mais de 9 anos de invencibilidade. Ele era o campeão dos galos e vinha de finalização contra Michael McDonald em Londres e nocaute contra Ed Wineland e Uriah Faber em seguida. O hype em cima do Potiguar era tão grande que o presidente do UFC, Dana White, enchia a boca para falar que Barão era o número 1 da atualidade, o comparando até a Anderson Silva no sentido que ele precisava de um evento como o UFC 173 para ganhar a exposição que merecia. O careca ainda foi além, comparou a sequência invicta de Barão à de Floyd Mayweather. Então o azarão absurdo do outro lado do cage, prestes a ser triturado, era TJ Dillashaw, que tinha sido nocauteado por John Dodson na final do TUF 14 e estava numa sequência de 5 vitórias em 6 lutas. A derrota havia acontecido contra Rafael Assunção, que era a primeira opção do UFC 173, mas acabou saindo por conta de lesão e dando lugar a TJ. O resultado foi uma clínica de Muay Thai servida pelo americano e um domínio completo contra Barão irreconhecível, que aguentou mais do que um ser humano consegue aguentar, mas acabou desabando no quinto round após um chute na cabeça e uma sequência de socos, difícil de acreditar. Número 9, Sean Strickland vs Israel Adesanya. Israel Adesanya foi um dos campeões mais dominantes dos últimos anos. Depois de uma ascensão meteórica na categoria dos médios, o nigeriano enfrentou Anderson Silva na sua quinta apresentação no octógono e na sexta luta já era campeão interino da categoria. Ele se tornou campeão nocauteando Robert Whittaker no UFC 243 em Sydney, Austrália, diante de quase 60 mil pessoas na Marvel Stadium. Depois disso, defendeu o cinturão dos médios por 5 vezes até encontrar sua pedra no sapato Alex Poatan. Adesanya foi nocauteado no quinto round pelo UFC 281, perdeu o título, mas conseguiu uma das vinganças mais incríveis da história do esporte ao nocautear o brasileiro no UFC 287 meses depois. Imagine exorcizar seus demônios depois de perder 3 vezes pro mesmo cara. E exatamente por isso ele chegou pra luta contra Sean Strickland muito favorito. O domínio na categoria, o nocaute contra o cara que botou Strickland pra dormir e o contexto da luta, já que a ideia inicial era encarar Dricus du Plessis e Sean Strickland já atendeu o chamado semanas antes do duelo, fizeram o mundo acreditar que Izzy estava diante de mais um passeio no parque. Só que o passeio foi de bicicleta e ele caiu de cara no chão. Strickland aplicou knockdown, sufocou o Adesanya com seu gás infinito e simplesmente apavorou o nigeriano de forma assustadora. O americano tomou o cinturão dos médios para se tornar o novo campeão num dos resultados mais inesperados de 2023. Sean tava pagando 6-1. Ainda bem que eu fui na Stake tentar a sorte e levei uma graninha para casa. Número 8, Antônio Pezão vs Alistair Overeem. Essa aqui foi de lavar a alma de tudo que é brasileiro. O ano era 2013, mas o Pezão já tinha quebrado a banca 2 anos antes, ao se tornar o segundo homem a vencer Fedor Emelianenko no Strike Force depois da histórica quase década invicta do russo. Alistair Overeem fez sua estreia no UFC logo contra Brock Lesnar e embrulhou a montanha de músculos na porrada com uma pernada que entortou aquela espada no peito do gigante. O cara não perdia há mais de 5 anos, então o amante de carne de cavalo já chegou ao UFC com o pé na porta. Depois de ganhar notoriedade no Pride e no K1, o cara chegava nos pesados do UFC com moral, mas a brincadeira subiu a cabeça. Sua confiança era tanta que numa entrevista ao MMA Mania, o holandês disse que era melhor do que Pezão em tudo e que o brasileiro ia virar estatística. Numa virada espetacular, Pezão quebrou a banca e a cara de Overeem com um nocaute no início do terceiro round, esbravejando em cima do rival toda a sua fúria para rebater as provocações do holandês antes da luta. Como ele mesmo disse, o leão virou gatinho. A noite do UFC 156 foi tão especial para o Brasil que ainda teve vitórias de Demian Maia contra John Fitch, Rogério Minotouro contra Rashad Evans e José Aldo contra Frank Edgar. Número 7, Luke Rockhold contra Michael Bisping. Luke veio do Strike Force rodeado de expectativa. Por lá ele se tornou campeão dos médios em cima de Ronaldo Jacaré e defendeu o título 2 vezes. Já no UFC ele percebeu que o buraco era mais embaixo quando estreou tomando um coice rodado de Vitor Belfort. 4 vitórias consecutivas depois, ele teve a chance pelo título e simplesmente maltratou Chris Weidman para se tornar campeão do UFC. A revanche contra o rival estava marcada para o UFC 199 na Califórnia, mas como o Weidman
Weidman saiu da luta por conta de uma lesão, Michael Bisping foi convocado para a chance pelo título a 17 dias do show. Bisping sempre foi conhecido como o porteiro dos médios, por sempre bater na trave quando chegava a hora da verdade, e o fato era que ninguém enxergava no cara um campeão. Além disso, Rock Road já tinha finalizado o Bisping sem dificuldade durante sua caminhada rumo ao título, um ano e meio antes. Então o lutador barra modelo com queixo alto vivendo no open bar de arrogância na promoção da luta prometeu mais uma vitória fácil. Na hora da luta, Bisping fez o básico bem feito, conectou um cruzado de esquerda e fez Luke cair sentado sem entender nada no meio de uma distribuição gratuita de socos. A cara do Luke depois da derrota pro rival, que deitou e rolou ao rebater as provocações, foi impagável. Número 6, Gabriel Napão versus Mirko Cro Cop. Mirko Cro Cop é uma lenda viva do nosso esporte. Ele figurou na nossa lista de lutadores mais assustadores da história do MMA. Sua pernada mortal derrubou muitos corpos mundo afora, especialmente no Japão na época do Pride. Então o croata chegou ao UFC como grande nome da categoria dos pesados, tanto que depois de nocautear o Zé Ninguém Ed Sanches no primeiro round, o UFC colocou um brasileiro como uma espécie de escada para o cara garantir uma chance pelo cinturão contra o então campeão Randy Couture, no que seria um duelo dos sonhos de todo fã de lutas. Mas faltou combinar o plano com Gabriel Napão. Embora fosse especialista em jiu-jitsu, Napão, que só tinha 3 lutas no UFC, incorporou o próprio Cro Cop e nocauteou o croata com uma canelada brutal numa das cenas mais aterrorizantes da história do UFC. Mais do que o fato de que ninguém acreditava na vitória do brasileiro, absolutamente ninguém acreditava que o cara poderia nocautear Cro Cop com uma lapada seca daquelas de deixar o próprio croata com inveja. Simplesmente inacreditável. Número 5, Ronda Rousey versus Holly Holm. A responsável por fazer o careca voltar atrás e repensar o ingresso do MMA feminino no UFC foi intocável entre os anos de 2013 e 2015, na maior organização de MMA do planeta. Ronda Rousey simplesmente aniquilou sem grandes dificuldades todas as mulheres que pararam na sua frente. Ela finalizou Liz Carmouche, Misha Tate e Cat Zingano e nocauteou Sarah McMahon, Alexis Davis e Beth Correia, a última dentro do Rio de Janeiro no histórico UFC 190. Mas o empenho dentro e fora do cage, aliado à confiança, a fizeram voltar aos trabalhos apenas 3 meses depois contra Holly Holm no UFC 193, evento que aconteceu na Austrália dentro de um estádio com mais de 60 mil pessoas assistindo. Como Ronda parecia imbatível naquela época, pouca gente enxergava em Holly Holm uma ameaça real, já que ela tinha sido acelerada a disputa de cinturão depois de apenas 2 vitórias na decisão do juiz, sendo uma na decisão dividida em suas 2 primeiras lutas no UFC. Tava tudo armado para mais um momento de brilho de Rousey, que era favoritíssima no duelo para defender o cinturão peso galo, mas ela não contava com a astúcia de Holly Holm. A ex-multicampeã mundial de boxe teve paciência e depois de frustrar as tentativas de queda de Rousey no primeiro round, conectou um chute alto antológico para derrubar a maior estrela do UFC e deixar o público presente em choque. Pensa numa zebra histórica, meu amigo. Número 4, Nate Diaz versus Conor McGregor. Depois de ver Conor McGregor derrubando José Aldo em apenas 13 segundos no UFC 194, Dana White já estava se coçando para fazer o poder midiático do irlandês explodir rumo ao espaço. O careca imediatamente então colocou o então campeão peso-pena do UFC para disputar o cinturão dos leves contra o campeão Rafael dos Anjos no UFC 196. Mas os deuses do MMA não estavam muito afim de colocar o brasileiro e o irlandês trancados no cage e uma lesão de RDA o tirou do confronto menos de 2 semanas antes do evento. A solução encontrada pelo UFC foi felizmente curiosa. A negociação foi tão complicada e a organização precisava tanto de um novo rival para o irlandês que o resultado foi McGregor versus Nate Diaz na categoria dos meio-médios. Ou seja, menos de 3 meses depois de disputar o cinturão da categoria até 66 quilos, Conor enfrentaria o triatleta americano na divisão até 77. Como Conor tinha aquela aura de invencível na época e tinha acabado de enterrar a invencibilidade de uma década de José Aldo com uma luta que caberia dentro de um stories no Instagram, ele nem pensou 2 vezes. Mas Diaz sabia de algo que ele não sabia. Depois de ver todo mundo menosprezando sua chance no evento que aconteceu em Las Vegas, Diaz sobreviveu a uma tempestade no primeiro round e no segundo assalto Nate fez McGregor abrir o bico e virar wrestler de forma desesperada. Com a face mais vermelha que meu boletim na época de escola, o Diaz chocou o mundo e iniciou uma das grandes rivalidades dos últimos tempos, colocando fim à sequência arrasadora de McGregor no seu auge. Número 3, Fabrício Verdun versus Fedor Emelianenko. Fedor Emelianenko é considerado por muitos como o melhor lutador de todos os tempos. Esqueça o UFC. O cara brilhou soberano por quase uma década nos tempos áureos do Pride e enfileirou um time de casca grossa absurdo para alcançar o topo do esporte. Em junho de 2010, quando chegou para a luta contra Fabrício Verdun no Strikeforce, o último imperador estava a 28 lutas sem saber o que era derrota, finalizando seus últimos 8 rivais. Verdun tinha sido demitido do UFC após o nocaute contra Cigano e acumulava 2 vitórias honestas no Strikeforce contra Antônio Pezão e Mike Kyle. Então só os mais saudosistas talvez acreditassem na sua vitória àquela altura, mas o destino já estava escrito. Depois de resistir ao ataque feroz de Fedor, a lenda do jiu-jitsu colocou a criança na posição e encaixou um triângulo histórico que fez Emelianenko desistir com os 3 tapinhas, dando fim à sua invencibilidade. Festa brasileira e vitória heróica de Verdun, quebrando uma banca absurda em São José, na Califórnia, para o mundo nunca mais se esquecer. Número 2, Matt Serra versus Joyce St. Pierre. Um dos seres humanos mais adorados por Dana White no planeta, Matt Serra teve uma
carreira modesta até operar esse milagre. O cabeça de Rolon teve 4 derrotas nas suas primeiras 8 lutas no UFC. Ele então teve a chance de participar do The Ultimate Fighter número 4, o Retorno, que estrelou atletas que não foram bem em sua primeira passagem pelo UFC e estavam recebendo uma segunda chance. Mas não era qualquer chance, o campeão da edição ganharia direto uma chance pelo título dos meio médio, depois de vencer Chris Lyron numa decisão dividida e conquistar a posição de desafiante ao cinturão até 77 quilos. Uma semana depois, Serra conheceu seu adversário. Ele enfrentaria o jovem Jorge St-Pierre, que uma semana após a final do TUF 4, nocauteou Matt Hughes para se tornar o novo rei da categoria. Detalhe curioso é que GSP foi treinador convidado da edição do TUF que Serra participou. Mal sabia ele que aconteceria tempos depois. St-Pierre vinha de 7 vitórias consecutivas, sendo 3 delas contra Sean Sherk, BJ Penn e o ícone da categoria na época, Hughes. Todo mundo o via como o novo campeão dominante da divisão. Acontece que no UFC 69, onde nem a mãe do Serra acreditava na vitória dele, o americano simplesmente chocou o mundo de forma assustadora. Com sua pedrada de direita, ele sacudiu o crânio de GSP e o nocauteou no primeiro round, em um evento que aconteceu no dia 7 de abril de 2007 no Texas. Simplesmente um dos resultados mais inacreditáveis da história do esporte até hoje. Número 1, Amanda Nunes versus Juliana Penha. O cara que acreditou na vitória de Penha nessa luta tá mentindo. Simplesmente não havia qualquer argumento que sustentasse a crença de que a lutadora seria responsável pela maior zebra da história do MMA. Amanda Nunes parecia insuperável. Goste você ou não da brasileira, você tem que admitir. Os feitos dela são absurdos e ninguém fez igual. Que outra lutadora foi campeã dupla do UFC, mantendo os títulos peso pena e peso galo da organização e tem no currículo vitórias contra as maiores do MMA feminino. Ronda Rousey, lona. Chris Borg, lona. Holly Holm, lona. Miesha Tate finalizada. Shevchenko perdeu 2. Foram mais de 6 anos sem perder, acumulando 12 vitórias, sendo 5 por nocaute, 3 finalizações e 4 via decisão. Suas apresentações pareciam verdadeiras clínicas de MMA. Não havia brecha notável no seu jogo. Juliana Penha chegou para o UFC 269 com 2 derrotas nas últimas 4 lutas, sendo finalizada por Germaine de Rendemi e Valentina Shevchenko. Quem apostou nela contra Amanda é maluco, pode até ser, mas ficou milionário, porque numa atuação completamente apática, Amanda foi abalada na trocação, pareceu não fazer ideia do que estava fazendo ali e acabou finalizada com o mata-leão no segundo round, perdendo a coroa do peso galo de forma cachapante, surreal. E aqui vai um salve pro nosso Jéssico Batistaco Gustavo, do Vai Morrer, que me ajudou na edição desse vídeo especial para vocês. Sigam a página do cara no Instagram imediatamente. Você também pode apoiar o nosso conteúdo mandando um valeu demais aqui no YouTube. Muito obrigado a quem já deu aquela moral pra gente seguir produzindo esse especial para vocês. Não se esqueça de deixar o like se você gostou desse vídeo e inscreva-se no canal Encarada. Siga-nos também nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.